Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este vídeo é dedicado às pessoas com depressão, pessoas que estejam tristes e dedicado a alguns casos extremos onde as pessoas estejam tendo pensamentos de suicídio. Eu sei que algumas pessoas podem estar mentalmente cansadas. Eu sei que podem estar sendo difícil até assimilar raciocínios mais complexos devido à carga energética que possam estar sentindo no peito agora, né? Eu sei disto. Mas ainda assim eu peço-vos, façam um esforço para acompanhar estas palavras. Elas irão definir a condição em que vocês se encontram e eu sei a condição em que vocês se encontram. Porque também eu já estive no fundo do poço físico, psicológico, espiritual, um fundo do poço bem profundo. Então, anime-se e venha caminhar um pouco. O poder superior, universal, é luz e som. Luz e vibração. Podemos saber disto pela meditação profunda. A luz não tem forma. A luz começa a ganhar forma quando encontra prismas em seu caminho, como por exemplo um cristal. A luz atravessa os prismas e sai do outro lado, refratada. Em linguagem mais simples, ela sai do outro lado, dividida em diversas cores, diversas radiações. É o arco-íris. A luz poderia ficar só refratada, dividida. Assim, no ar, digamos. Assim. Mas ela pode ser projetada, por exemplo, em uma superfície, uma parede, por exemplo. Vemos isso, por exemplo, quando a luz do sol atravessa a água em um copo de vidro transparente. Já viram isso? Assim, refletido na mesa ou numa parede. É muito bonito, não é? Compreendido isto, vamos voltar só um pouquinho atrás. O poder superior é luz e som, luz e vibração. Podemos saber disto pela meditação profunda. A luz não tem forma. A luz começa a ganhar forma quando encontra prismas em seu caminho. Ora, a mente é um prisma. O nosso campo eletromagnético é um prisma. A luz do poder superior é percebida por nós, por exemplo, como uma intuição. Você já sentiu uma intuição? Um aviso de um perigo? Como se uma coisa estivesse dizendo, não vá por aí. É isso aí. A intuição vem diretamente da luz e do som do poder superior. E não encontra outros prismas pelo caminho até chegar a nós. A não ser a nossa mente e o nosso campo eletromagnético. Aí a nossa mente e o nosso campo eletromagnético traduzem a intuição em forma de pensamento. A mente e o nosso campo eletromagnético são prismas não materiais que a luz e o som espirituais do poder superior atravessam. No outro lado, saem em forma de pensamentos e emoções. Estes pensamentos e estas emoções, projetados na matéria espiritual, da qual os sonhos são feitos, isto é uma definição do Fernando Pessoa. Eu repito, estes pensamentos e essas emoções projetadas na matéria espiritual criam realidades espirituais de acordo com a percepção do indivíduo. Ou seja, a luz espiritual do poder superior entra na mente e esta mente cria o que se chama pensamento-forma. São estes pensamento-forma, baseados no tipo de percepção da realidade da mente do indivíduo que os cria. São estes pensamentos-forma que criam, por exemplo, as colónias espirituais que o Espiritismo fala. Se alguém com depressão ou triste com a sua realidade está ouvindo isto, peço por favor, faça mais um esforço para continuar a ouvir. Quando nós realmente queremos desconstruir uma realidade de sofrimento, isto pode não ser fácil.
mas precisamos nos abrir ao estudo dos mecanismos que geram tais sofrimentos. Por isso eu estou repetindo algumas coisas, para ser mais fácil de ser assimilada por todos. A luz espiritual do poder superior entra na mente e esta mente cria o que se chama pensamento-forma. São estes pensamentos-forma, baseados no tipo de percepção da realidade da mente do indivíduo que os cria. São estes pensamentos-forma que criam, por exemplo, as colónias espirituais que o Espiritismo fala. Estas colónias espirituais são criadas para atender às percepções de realidade 4D, em que a maior parte das pessoas estão presas. Estas pessoas só conseguem perceber e conceber a realidade ao seu redor e a própria identificação de si mesmos dentro das definições de comprimento, altura, largura e tempo. E fora destes conceitos 4D, não conseguem conceber nem imaginar outras concepções de realidade ou de auto-identificação. Você consegue imaginar uma outra forma de se identificar a si mesmo, sem ser essa forma que você vê no espelho? Porque muitos não conseguem se imaginar ou se auto-identificar fora de tais formas. Pensamentos-forma. É por isso que essas pessoas precisam ser recolhidas em realidades espirituais semelhantes à Terra, ou seja, semelhantes às suas concepções de realidade, ou seja, recolhidas nessas colónias espirituais. Mas isso quando as pessoas estão minimamente capazes de ser recolhidas em tais colónias. Algumas pessoas, devido à enorme carga energética não positiva, pesada, ficam perdidas em regiões de carga energética não positiva e de grande sofrimento. Elas não conseguem subir até às colónias, porque as colónias estão numa vibração um pouquinho superior a essa carga de sofrimento. A carga energética que a pessoa sente quando está encarnada é a mesma que continua com a pessoa após ela desencarnar. E mais ainda, porque livre do condicionalismo biológico do seu corpo físico e da própria força da gravidade, a carga energética e o sentimento que existem na pessoa na hora do desencarnar são ampliados. A pessoa que quer se suicidar, ou a pessoa que já se suicidou, ela não quer realmente se autodestruir. Ela quer existir leve, feliz, livre do sofrimento. Só que ela não entendeu que a morte, mas não existe morte, é uma continuidade da condição em que a pessoa está, mas ampliada. É sair de uma sala e entrar noutra. Só isso. Por isso Jesus ensinou: aquele que tem, ser-lhe-á dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Olha aí o ensino de Jesus. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Isto aqui, à primeira vista, parece haver uma injustiça. Né? Mas a injustiça só é vista quando ainda não compreendemos que não existe ninguém para nos julgar. E não existe nenhum tribunal esperando por nós. A única coisa que nos espera é a nossa própria consciência. É a nossa própria condição espiritual. É a nossa própria realidade interior. É isso que está esperando por nós. Nós somos o réu, a testemunha, o advogado de defesa, o advogado de acusação e o juiz de nós mesmos. O tribunal somos nós. Compreendendo isto, compreendemos que aqueles pensamentos-formas gerados pelo prisma mental, quando a luz espiritual atravessa a nossa mente, sintonizados espiritualmente pela mente, e a mente até determinado nível é um constituinte espiritual de nós mesmos, enquanto presos à órbita terrestre, quando estes pensamentos-formas são sintonizados espiritualmente pela mente e fisicamente pelo cérebro, podem associar-se à vontade do indivíduo, ou grupo de indivíduos, e manifestar-se no mundo material, através da transformação da matéria feita por tal indivíduo. Isto com a vontade dele, não é? Todos os projetos nascem, primeiramente, no mundo das ideias, no mundo do pensamento-forma. Uma casa, antes de ser construída, ela existe no mundo das ideias do arquiteto. Isto é simples de entender, não é? O pensamento-forma, a ideia, por sua vez, nasce da forma como a luz espiritual do poder superior é refratada pela mente. Quando descobrimos e conhecemos este mecanismo espiritual, e consequentemente mental e físico, descobrimos que a meio do caminho entre a origem da luz espiritual do poder superior e nós, espíritos, a meio do caminho, programas espirituais para o controle mental podem ser criados no mundo espiritual.
por determinadas inteligências e ser usados como prismas intermediários entre a luz espiritual chegar a nós. Eu vou repetir. Quando descobrimos e conhecemos estes mecanismos espirituais e, consequentemente, mentais e físicos, descobrimos que a meio do caminho entre a origem da luz espiritual do poder superior e nós, espíritos, a meio do caminho, programas espirituais para o controle mental podem ser criados no mundo espiritual por determinadas inteligências e ser usados como prismas intermediários entre a luz espiritual e nós. Ou seja, a luz espiritual do poder superior não chega a nós diretamente, nesses casos, mas é refratada por prismas espirituais intencionalmente colocados por interesses alheios ao bem da humanidade. Estes programas espirituais para o controle mental e espiritual são criados por avançadíssimas tecnologias espirituais. São constituídos por diversas frequências de radiação luminosa e vibracional. Possuem o poder de alterar a frequência eletromagnética mental e cerebral dos indivíduos e grupos de indivíduos, gerando sentimentos e pensamentos de forma nos indivíduos em que tais frequências são projetadas, manipulando e controlando o mundo interior dos mesmos e a percepção que estes têm da realidade, condicionando, manipulando e determinando as suas escolhas. Eu mostrei como algumas destas tecnologias já estão sendo utilizadas na Terra, pelo menos desde os anos 60 ou 70, no terceiro vídeo da série Desconstruindo o Sistema, intitulado Tecnologias de Controle, patentes registradas oficialmente. Só que estas tecnologias terrenas são primeiramente criadas no mundo espiritual com avançadíssimas tecnologias espirituais, onde existem de forma muito mais sofisticada e avançadas do que aqui na Terra. Estas tecnologias procuram afastar do indivíduo a consciência da união espiritual em que todos nós vivemos e somos, dividindo-nos em diferentes frequências vibracionais separatistas, ou seja, colocam diferentes frequências vibracionais nos indivíduos e grupos de indivíduos e separam-nos, dividem-nos, para a gente não se aperceber da união espiritual em que a gente vive. Todos os indivíduos ligados a grupos religiosos, políticos, ideológicos, etc., são, de alguma maneira, alvos destas tecnologias espirituais não positivas. A origem da engenharia social acontece no mundo espiritual. Atualmente é fácil de entender este processo de transformar radiações espirituais em pensamentos de forma, concretos, que podem ser traduzidos por palavras e fórmulas. Atualmente é fácil de entender este processo. Como é que isto acontece? Este processo de transformar estas radiações espirituais. Basta entender como é que funciona o sinal de rádio ou o sinal de televisão. Na origem destes sinais de rádio e televisão, captam-se imagens e sons. Estas imagens e estes sons são transformados em puros sinais eletromagnéticos, semelhantes aos encontrados em nossos cérebros. A meio do caminho entre a estação emissora do sinal e o aparelho receptor do sinal em casa de alguém, estas imagens e estes sons não existem como imagem, como sons. São só sinais eletromagnéticos. Eles precisam passar por um prisma, que é o aparelho de rádio ou televisão, para se projetarem como imagem e como sons e serem captados pelos nossos sentidos visuais e auditivos. A mesma coisa acontece ao nível espiritual. Vindo lá das suas origens, a meio do caminho são puros sinais eletromagnéticos de radiação e frequência. Quando chegam na mente das pessoas, que é o prisma, refletem-se em pensamentos de forma. Se estes pensamentos de forma estiverem associados depois à vontade do indivíduo, transformam-se em ações. Ora, como o indivíduo desde a sua infância não foi educado para observar o seu próprio pensamento, não compreende que se o pensamento pode ser observado, ele mesmo, o indivíduo, não é o pensamento. O indivíduo não compreende que o pensamento é só um dos muitos mecanismos que o constituem, nesta limitada percepção de realidade 4D. Assim, o indivíduo não consegue compreender quando surgem pensamentos que não são seus, que não nasceram pela sua inata sintonia com a luz do poder superior e da união espiritual em que todos nós vivemos e somos. Na hora em que o indivíduo conscientiza isto, ele não mais pode ser espiritualmente ou mentalmente aprisionado ou escravizado. Você está em sofrimento? Você está em depressão? Está triste? É bom. Isso é bom, sabia? Quer dizer que você está despertando. Você está rasgando a camisa de forças que impedem os seus movimentos. Está quebrando as correntes que a aprisionam. E isto dói. Eu sei que dói. Já passei pelo mesmo. Mas você não está sozinho. Por mais absurdo que isto possa parecer,
É na realidade virtual que eu estou encontrando as pessoas com que eu me estou identificando. Que estão na mesma busca que eu, quebrando correntes, rasgando camisas de forças e buscando a verdade. Eu fiz um vídeo falando sobre o porquê das pessoas despertas estarem fisicamente sozinhas. É porque os médicos são precisos onde existem doentes. Se os médicos estiverem todos no mesmo lugar, vão servir do quê uns aos outros? Eles são precisos onde não existem médicos. E se você está em sofrimento de alguma forma, você está começando a perceber-se da enorme prisão, da dolorosa ilusão em que vivemos. E não está mais conseguindo deixar de olhar para isso. Só que ainda não está conseguindo interpretar, por isso fica em sofrimento. Então olhe de frente que a ilusão começa a dissipar. E o sofrimento começa a dispersar-se. O sofrimento é você passando pelo buraco do funil. Do outro lado vai aliviar. Mas o outro lado é aqui, na vida. Querendo se libertar e estudando como o fazer. Estudando o que é, afinal, a grande ilusão. E a grande ilusão é isto tudo que eu falei para trás. Estas programações todas. E a gente precisa se libertar, conscientizar como funcionam essas programações mentais e espirituais. Desde lá da fonte, e o que é que acontece no meio do caminho entre a luz espiritual e nós que estamos aqui? O que é que acontece? É que existem intermediários botando-se no meio do caminho. Ora, ninguém quer ser alvo de manipulação nem de controle. Então a gente quer se libertar. E é por isso que você está... Se você está ouvindo este vídeo, é porque você está querendo a resposta. É porque a resposta já está em você. Continua lá à frente. Tudo melhora. Se você está ouvindo este vídeo, você já sabe, você não está sozinho. Somos cada vez mais a contribuir com uma gota d'água para formar um oceano imenso de despertar. Cada vez somos mais. Espero que estas palavras vos sirvam para alguma coisa. E até à próxima!